Olá, amigos do meu canal secundário. Estamos por aí aparecendo, né? Porque aqui no canal secundário eu já apareci algumas vezes aqui falando com vocês depois que eu casei. Só o canal principal que infelizmente eu ainda não apareci, né? Tem um ano que o canal principal tá parado. O Casal Grudinho também, né? Infelizmente, mil perdões. Mas a última vez que eu apareci aqui fazendo resumo, né, dos meses, eu falei do mês de março e abril. Falei apenas de 2 meses, né? E eu sumi bastante tempo agora, né, gente? Passou maio, junho, julho e estamos aí fechando agosto. Então, 4 meses, né, que eu não venho aqui trazer um resumo pra vocês. Quem me acompanha nas redes sociais fica mais próximo, né? Porque eu tô sempre lá postando story, né? Às vezes, mesmo que não é um story falando, né? Mas eu tô lá compartilhando as coisas, os lugares que eu tô indo, as coisas que eu tô vivendo. Tô resfriada, gente. Tô resfriada, né? Mas, basicamente, os últimos meses foi uma benção, né? Fomos no parque, né? O parque voltou, né, pra cá, um parque que a gente já tinha ido. Tem vídeo lá no nosso canal que a gente fomos, acho que em 2022. Fomos nesse parque novamente, né? A comemoração, né, do aniversário dos meus irmãos foi no parque. A comemoração do aniversário da minha mãe foi no nosso lugar, que também é um lugar que eu e o Gabriel já tínhamos ido. Só meus pais e meus irmãos que ainda não tinham ido, né? Então a comemoração do aniversário da minha mãe foi nesse nosso lugar e do meus irmãos foi no parque, né? Foi uma benção, foi tudo muito divertido. Meu aniversário, né, dia 6, fiz um lanche caseiro, né, somente com a família, né, meus pais, meus irmãos, minha sogra, meu sogro, eu e Gabriel, né, e mais a minha tia. E depois, no dia 10, né, de agosto, a minha igreja, né, esteve aqui, alguns membros, um diácono, fazendo um culto de ações de graças, né. Após casada, é o primeiro culto de ações de graças que eu faço em aniversário meu, né, após casada. Já teve há muito tempo atrás um culto de ação de graça por conta do meu aniversário e da minha mãe. Mas após casada foi o primeiro culto, né, assim. E assim, gente, tô vivendo a vida. Confesso pra vocês que eu não avancei muito em algumas áreas da minha vida. Tanto é que vocês estão vendo, né, os canais continuam parados. Então, confesso que tô procrastinando ainda muitas coisas. Porém, posso dizer que na vida espiritual as coisas estão avançando, as coisas estão seguindo conforme Deus quer, né? Além das responsabilidades que eu já tinha na minha igreja, né? E vocês sabem, mas também agora tô, né, dando aula lá num curso, né? Um curso de membresia da igreja. Então eu vejo isso como algo a mais, algo que Deus está fazendo a mais na minha vida, né? Meu esposo também tá com mais uma responsabilidade. Então, assim, eu vejo Deus trabalhando, né, em cada coisa, em cada detalhe da nossa vida. Fomos num encontro de casal, né, no final de semana passado. E a gente não pode falar o que acontece lá, mas só posso dizer que foi tudo muito bom, foi tudo uma bênção, né? Coisas que a gente aprende, coisas que a gente já sabe, mas quando a gente ouve, a gente relembra, né? E isso vai fortalecendo cada vez mais o aprendizado, né? Amadurecendo cada vez mais o relacionamento, né? Nós que estamos caminhando aí para quase 10 meses de casado, então é algo bom, né? Para nossa vida como casal. E assim, gente, como falei pra vocês, né, muita coisa eu ainda tô procrastinando. Eu tava focada, né, naquele meizinho ali, finalzinho de abril pra início de maio, quando eu fiz aquele último resuminho com vocês. Eu tava focando em duas coisas. Toda sexta-feira eu tava fazendo live, né, meu esposo me ajudou, porque meu celular, né, se eu fizer diretamente nele, ele travava muito, né. Quem me acompanha sabe que ele travava muito. Então eu uso ele, porém uso o notebook também, né? Meu esposo me ajudou e eu tava focando toda sexta-feira, fazendo ali a live bonitinho na minha rede social azulzinha. E tava focando, né, na outra rede social em fazer devocionais, né? Postar devocionais diário de segunda a sexta, menos sábado e domingo que não. Pretendia voltar com 3 dias com a D, né? Que é
aquele quadro que eu pego uma semana e faço assuntos temáticos em cima de um tema, né? Naquela outra rede social. E aí eu consegui um trabalho. Fiquei acho que um mês nesse trabalho. E tava muito corrido. Então eu não tava com tempo de continuar dando foco, né? Nessas coisas. Nos meus vídeos, nas lives. Porque ia trabalhar, chegava em casa, tinha que fazer algumas coisas da casa, né? Fora dia de igreja, ia direto pra... Na verdade, eu ficava um tempo na minha mãe pra poder ficar mais perto da igreja, ia direto pra igreja depois, né? Enfim. E aí fiquei um mês só. Que isso, Denise? Você ficou um mês só, mas aqui você tá sumida há 4 meses. Então, foi mais ou menos, acho que de junho a julho, né? De junho a julho. Então, assim, em maio eu ainda tava bem focada. Aí, de junho a julho, né? Aí, em julho, tivemos uma festa da família. Então, foi aqui, né? Não na nossa residência, mas no quintal da residência de baixo. Só que o pessoal que não ia embora dormiu aqui. Então, ajeitamos casa, né? Fora que tinha uma listinha, né, de comidas e bastante coisa, cada pessoa assinava bastante coisa, então foi uma correria ali pra eu ajeitar a casa, pra fazer as coisas, né, e nisso aí já era julho, né, já era o mês passado, e aí agora agosto, né, quando iniciou aquela coisa do meu aniversário, eu tava pretendendo voltar, só que aí veio meu aniversário, veio o culto, né, e aí agora recentemente fiquei com esse resfriado, tava dando um tempo pra mim, confesso que tava dando um tempo pra mim, sabe, não deixando de fazer as coisas com Deus na igreja e, nos meus momentos, fazendo pelo menos os devocionais, né, porque a leitura da Bíblia que eu tava fazendo em 3 meses eu dei uma parada, mas estou fazendo meus devocionais, alguns devocionais que eu faço sozinha, outros que eu faço junto com meu esposo, e aí nessa semana fiquei resfriada, né, confesso que ainda não voltei a caminhar, né, pra aula de dança, aula de artesanato que eu faço. Ao longo do ano fui algumas vezes, né, mas não com tanta frequência. E agora, né, falta praticamente 4 meses, né, menos de 4 meses daqui a pouco, porque vamos entrar em setembro, pro ano acabar, né. E uma coisa que eu sempre falo, né, nas minhas redes sociais, nos meus canais, não é a gente prometer que a gente vai ser alguém melhor, não é a gente prometer, agora eu entro numa dieta, agora eu vou focar, porque assim, nem sempre a gente consegue. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, tá tudo bem você não estar bem todo dia. E não é todo dia que a gente vai estar bem. Tem dia que a gente vai querer ficar tranquilo, tem dia que a gente vai querer ficar quietinho, tem dia que a gente só vai querer assistir um filme, assistir uma série, fazer alguma coisa que a gente gosta, e tá tudo bem. A gente não pode perder a nossa conexão com Deus, né? Como falei pra vocês, muitas coisas na minha vida física tá parada, tá estagnada, mas Deus tem me abençoado em outras áreas que não convém aqui eu falar. Mas a minha vida espiritual tá avançando, né? Apesar de eu não estar fazendo a minha leitura diária da Bíblia, que eu ia fazer a leitura de 3 meses, né? Mas eu pretendo voltar antes do ano acabar. Mas todo dia fazendo meus devocionais, né? Na igreja, tendo algumas responsabilidades a mais, tanto eu como o Gabriel. Então, assim, eu vejo Deus cuidando, Deus agindo, né? Em tudo isso. Tivemos alguns livramentos, né? E eu só tenho gratidão a Deus, sabe? Pelos livramentos que tivemos. E Deus tá cuidando de tudo, né? Sem mais delongas, eu não tenho muito o que falar hoje, gente. Mas, assim, continuo pretendendo voltar pro meu canal, voltar pro canal junto com meu esposo. Continuo pretendendo voltar a focar nas minhas lives, voltar a focar nos meus vídeos, né? Voltar a cuidar da minha saúde de uma forma mais objetiva, né? Fazer a caminhada e tal e tudo mais. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Tudo no tempo do Senhor. O importante é que na vida espiritual eu acredito que eu tenho avançado, né? Não avançado, como eu sempre falo, não avançado para ser melhor que o irmão, não avançado para ser melhor que o meu esposo, ou ele melhor que eu, ou a gente melhor que alguém da igreja, não. Tenho avançado para ser melhor do que eu mesmo fui ontem, né?
É uma coisa que o meu pastor tem comentado bastante, né, quando ele fala sobre mim, é que no início do ano eu tive uma conversa com ele e eu não vou dizer que eu prometi, porque promessa é uma coisa muito séria, mas eu falei pra ele que eu queria ser melhor, né? E assim, dentro de mim, eu não falei isso pra ele, mas dentro de mim, eu queria pelo menos voltar a ser 50% da Denise que um dia eu já fui, sabe? E eu não sei se eu ainda tô conseguindo ser aquela Denise que um dia eu já fui, mas o que é mais importante é ser melhor do que um dia eu já fui, né? Então eu tô vivendo um dia após o outro verdadeiramente e buscando hoje ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou buscar ser melhor do que eu tô sendo hoje, né? Então esse é um ensinamento que eu passo pra vida de vocês, né? Se permita ter momentos de pausa, se permita ter momentos de paz e tranquilidade, de lazer, mas com as suas coisas espirituais. Não deixe, sabe, de diariamente. Se você não tá com força para pegar um texto enorme da Bíblia e ler, né? Mas pelo menos pega um devocional, lê. Pega um texto pequeno da Bíblia, um salmo, lê. Faz uma oração, mesmo que seja pequena e rápida, mesmo que seja só o Pai Nosso, mesmo que seja só agradecendo, Senhor, obrigado por mais um dia. Né? Ultimamente eu tenho andado assim, eu sou uma pessoa que eu oro muito desde novinha, desde criança, né? Uma coisa que quando eu era criança eu ainda não entendia a Bíblia, eu não gostava de leitura, mas uma coisa que eu sempre fazia era a oração. E é uma coisa que eu tenho sentido falta, porque hoje em dia minhas orações têm sido muito corriqueiras, né? Eu paro pra fazer uma oração assim, com mais entrega, mais intimidade, às vezes só quando eu tô lá na igreja mesmo, né? E aí o pastor, o diácono, pede pra orar. Mas assim, na minha oração diária em casa, tem sido orações mais corriqueiras, sabe? Agradecendo pelo alimento, agradecendo pelo dia e só. Mas tá tudo bem também, né? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E às vezes a gente não tá com força de orar com uma constância maior, de pegar a Bíblia e ler, mas não deixa de fazer pelo menos o básico. Falar com Deus todos os dias, mesmo que seja só para agradecer, né? E pedir perdão pelos pecados, né? Pegar um pequeno devocional ou um pequeno texto da Bíblia e ler, né? E eu acredito que mesmo eu estando dando pequenos passos, eu tô avançando no reino de Deus. Isso que é o mais importante, né? As pessoas podem ver, ela não tá cuidando da saúde, ela ainda tem ansiedade. Sim, tenho, tá? Ansiedade generalizada, né? Ela ainda não tá dando conta 100% da rotina que ela gostaria de ter, ela ainda não voltou para os canais, ela ainda não voltou para os projetos, né? Inclusive até o meu grupo Viva pela Fé, em maio a gente fizemos um encontro aqui e eu falei com a galera, vamos tentar, vamos reanimar, e não consegui, com uma coisa em cima da outra, consegui trabalho, e depois teve a festa da família, e depois teve aniversário da minha mãe, teve aniversário meu, e foi uma coisa acontecendo em cima da outra, fora as responsabilidades da igreja. Então, assim, não consegui, né, fazer o que eu pretendia com o Viva pela Fé ao longo desse ano. Então, assim, eu, Denise, olhando pra trás, eu ainda acho que eu não consegui ser aquela Denise que, assim que eu me batizei, eu era, sabe? Que era uma Denise muito mais ativa, não só na igreja, mas nos projetos que Deus tem na minha vida fora da igreja também, sabe? O Viva pela Fé, minhas redes sociais, os canais, né? No YouTube. E até mesmo cuidar da saúde, sabe? Todo dia, de segunda a sexta, ir caminhar e tal. Aquele ânimo, aquela coisa. Eu ainda não consegui chegar nesse nível, né? Nesse 100% daquela Denise que um dia eu já fui. Mas se nunca eu conseguir chegar naquela Denise que um dia eu já fui, eu peço ao Senhor que eu me torne ainda melhor do que aquela Denise que um dia eu já fui, sabe? Então, é isso. Tô vivendo um dia após o outro. Não vou prometer nada pra vocês. Não vou prometer que o Casal Gordinho vai voltar, que o meu canal vai voltar, que as lives vão voltar. Porque assim, tô vivendo um dia após o outro, gente. Tô resfriada. Então quando eu tenho qualquer tipo de doença, por mais pequena que seja, isso é uma coisa já minha, né? Me abala um pouco, fico meio desanimada, fico meio, sabe, querendo curar logo aquilo ali, ficar bem, né? Eu sei que não deveria ser assim, não tô dizendo que tá certo, tá? Mas é como eu lido com a dor, né?
Eu não sei nem se pelo fato de eu já ter passado dores emocionais grandes, né, na minha vida, como traição, a dor da perda, né, que foi no dia do meu aniversário. Quem conhece minha história sabe, perdi uma pessoa muito querida na minha vida. Eu não sei se por esse fato, eu não estudei psicologia ainda, mas eu não sei se por esse fato, né, qualquer dor, até mesmo física, eu não sei lidar muito bem, né, e aí fico mais quietinha, fico meio desanimada, talvez seja, né, a psicologia pode explicar isso melhor, mas tô bem, tá, tô bem, tô feliz, tô muito feliz mesmo, porque na vida espiritual, assim, tanto eu como o Gabriel, a gente tá avançando muito, sabe? E assim, não é que a gente se acha capaz, porque assim, eu não me acho capaz, acredito que o Gabriel também não se acha capaz para as responsabilidades que ele tá recebendo, como as que eu tô recebendo. Mas é exatamente por isso que eu fico muito feliz, porque a gente vê que é Deus nos capacitando, sabe? É Deus nos chamando para algo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E mesmo que na vida física, na vida secular, nos meus projetos, tá tudo parado, mas o mais importante, na vida espiritual, estamos dando passos, talvez até pequenos, mas estamos avançando, né? Então é isso, um resuminho de maio a agosto, né? Como falei, não vou prometer vocês que vou estar aqui com frequência, tá? Mas a intenção desses resuminhos, vocês sabem que é vir aqui mensalmente. Então, querendo o Senhor, se for a vontade do Senhor, final de setembro eu apareço aqui para contar para vocês aí como foi o mês. Mas caso contrário, caso eu não consiga, em algum momento eu apareço aqui para falar com vocês, tá? Pode ser em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, não sei, né? Mas orem por mim, né? Aqueles que são meus amigos, aqueles que eu conheço, tô orando por cada um de vocês, tá? Sempre. Orem por mim para que tudo venha se ajeitar, né? Feliz eu tô, grata com Deus muito, muito, porque gratidão é algo que não sai do meu coração, né? Mas sei que eu preciso ter um despertar em algumas áreas da minha vida e poder dar, mesmo que passos pequenos, né? Mas poder dar alguns passos, né? Tem projetos meus que estão parados há muitos anos. Então é necessário dar passos, mesmo que pequenos. Hoje eu estava lendo um devocional que meu irmão me deu. E é um devocional baseado no filme, né? Divertidamente 2. E no texto de hoje falava sobre a emoção, a raiva. E falava sobre o quão bom a raiva pode nos fazer bem quando ela é usada para nos dar impulso. E não quando ela é usada para nos deixar com raiva, revoltado, e xingando e brigando com todo mundo. Mas quando a gente tem raiva da situação, né? E assim, eu acredito que se eu começar a ter raiva, uma raiva que eu digo de impulso, da situação a qual tá parada a minha vida, por exemplo, os canais, a minha vida física, né, caminhar, me exercitar, essas coisas, se eu começar a ter uma raiva da preguiça, do desânimo, né, talvez isso vai ser como um impulso, foi o que eu li, né, no devocional hoje, e faz sentido, né, a gente começa a ter raiva do que a gente não tá conseguindo fazer e a gente vai lá e começa a ter um impulso para querer fazer melhor, né. Mas, como eu falei, não vou prometer nada pra vocês, tá? E sem mais delongas, esse é o resuminho aí de maio até agosto, tá bom? Que Deus abençoe, graça e paz.